Eles nos enganaram, nos roubaram e fizeram isso diante dos nossos olhos sem que sequer percebêssemos. Toda a nossa história, tudo o que acreditamos ser a base da nossa identidade, pode ser uma grande ilusão. Não foi você quem escolheu quem é, foram eles. Desde o momento em que nasceu, cada pedaço da sua realidade foi moldado, programado, estruturado para que você se tornasse exatamente o que queriam que você fosse. E o mais assustador? Eles fizeram isso arrancando de você algo que nunca deveriam ter tocado: o conhecimento ancestral. As antigas civilizações sabiam algo que nós esquecemos. Ou melhor, algo que nos fizeram esquecer. Conhecimentos ocultos, práticas espirituais profundas, mitologias ricas que carregavam segredos sobre o universo e sobre quem realmente somos. Tudo isso foi apagado, distorcido, ridicularizado, e no lugar disso nos deram narrativas artificiais, vazias e superficiais. Mas e se eu te disser que existe um jeito de recuperar tudo isso? Que ainda há um caminho para resgatar essa verdade e que ele está mais perto do que você imagina? Se prepare, porque hoje vamos expor a verdade que não querem que você descubra. Vamos mergulhar fundo na história oculta, na conspiração silenciosa que tem mantido a humanidade prisioneira por séculos. E para que mais pessoas despertem para isso, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que realmente importam. Mas eu preciso te avisar, quanto mais fundo formos, mais difícil será olhar para a realidade como antes. Você está pronto para abrir os olhos e enxergar além do que permitiram que você visse? Então, vamos começar. Você realmente sabe quem você é? Ou será que sua identidade foi cuidadosamente construída por forças que nunca te deram escolha? Desde cedo, somos bombardeados com rótulos, regras e expectativas. Nos dizem o que devemos acreditar, como devemos nos comportar, o que devemos desejar. Mas e se eu te dissesse que nada disso veio de você? Que sua mente, suas opiniões, até mesmo seus medos, foram implantados como peças em um tabuleiro invisível onde você nunca foi o jogador, mas sim uma peça? E o objetivo desse jogo? Manter você preso. Um sistema que controla não apenas o que você faz, mas o que você pensa, que transforma sua identidade em uma ilusão. Uma programação cuidadosamente moldada para que você nunca perceba o quanto é poderoso. As instituições te ensinam a obedecer, a mídia te mostra como pensar, a cultura moderna te dá ídolos vazios para admirar. Enquanto isso, sua essência verdadeira se perde, e você se torna apenas mais um na multidão, vivendo uma vida que não é sua. Mas tem algo ainda pior. Porque essa prisão não tem grades. Ela é invisível. E quanto menos você percebe que está preso, mais difícil se torna escapar. A cada geração, esse sistema se aperfeiçoa, criando distrações, fabricando desejos, reforçando crenças falsas. Ele te mantém ocupado com o superficial, te faz correr atrás de coisas que não te nutrem. E assim, a verdade fica cada vez mais distante. Até o dia em que talvez seja tarde demais para lembrar quem você realmente era. Mas será que ainda existe uma saída? E se a verdade sempre esteve escondida, justo na história que fizeram você esquecer? Para entender como tudo isso começou e como ainda estamos presos nessa ilusão, precisamos mergulhar no passado, em algo que foi apagado, mas que pode ser recuperado. Você já parou para pensar no quanto a sua mente pode estar sendo controlada sem que você perceba? O mundo ao seu redor não é apenas um cenário. Ele é um sistema minuciosamente programado para moldar sua percepção. Desde o momento em que você acorda,
Até os pensamentos que te acompanham antes de dormir, existe um fluxo constante de informações, imagens e ideias que te dizem o que pensar, o que sentir, o que querer. Mas e se eu te dissesse que tudo isso faz parte de uma grande hipnose coletiva? Essa hipnose foi construída para fazer você acreditar que é livre, quando na verdade sua mente está aprisionada. As telas que você olha todos os dias, os produtos que você compra, as tendências que você segue, tudo foi desenhado para te manter distraído, para que você nunca tenha tempo de olhar para dentro. Porque se ousasse questionar essa realidade, você perceberia que existe um caminho para a libertação. Mas aqui está a verdade que poucos querem ouvir. Se libertar não é fácil. Sair dessa hipnose significa desconstruir tudo o que você acreditava ser verdade. Significa questionar o mundo ao seu redor, enfrentar o desconforto de perceber que muitas das suas certezas foram impostas e não escolhidas por você. Significa recuperar sua bússola interna, aquela que sempre esteve dentro de você, mas foi calada pelo barulho de um mundo que te quer dormindo. E então, a pergunta inevitável surge: se existe um caminho para a liberdade, por que ninguém fala sobre ele? A resposta está naquilo que foi deliberadamente apagado da história, nos ensinamentos que os antigos dominavam, mas que foram ocultados da humanidade moderna. Porque aquele que conhece a verdade não pode mais ser controlado. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Você sente esse vazio? Essa sensação de que algo essencial está faltando? Você não está sozinho. Milhões de pessoas ao redor do mundo experimentam essa mesma inquietação, essa mesma angústia sem nome. Vivemos na era da desconexão espiritual. Uma época onde temos acesso a todas as informações do mundo, mas perdemos o acesso ao que realmente importa, a nossa essência. Os antigos já sabiam que esse tempo chegaria. Nos textos sagrados da Índia, está escrito que vivemos o Kali Yuga, a era da escuridão, onde a humanidade se afastaria do sagrado, onde o divino seria substituído pelo materialismo, onde a confusão reinaria e a verdade seria distorcida. E agora, olhe ao seu redor. Não é exatamente isso que está acontecendo? Nos iludem com promessas vazias de felicidade, nos vendem uma espiritualidade superficial, transformada em um produto pronto para o consumo. Mas por que, mesmo com tantas técnicas e filosofias modernas, as pessoas se sentem mais perdidas do que nunca? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, incômoda. Tudo o que nos ofereceram como solução é, na verdade, parte do problema. A verdadeira conexão espiritual nunca esteve nas fórmulas fáceis, nos atalhos, no que é vendido como um pacote pronto. Ela sempre esteve escondida nas tradições mais antigas, nos ensinamentos que foram apagados, nas chaves que a humanidade perdeu ao longo do tempo. Mas existe uma forma de recuperar esse conhecimento. E tudo começa com uma pergunta essencial. O que os antigos sabiam que nós esquecemos? As antigas civilizações sabiam algo que nós esquecemos. Algo tão profundo e poderoso que atravessou os séculos, oculto nos mitos, gravado em templos, esculpido em pedras que resistiram ao tempo. Mas esse conhecimento foi fragmentado, separado em pedaços espalhados por diferentes culturas, como se alguém quisesse garantir que jamais o reconstruíssemos por completo. E se eu te dissesse que todas essas civilizações distantes, apesar das diferenças, estavam falando sobre a mesma coisa? Os maias deixaram suas profecias. Os Vedas indianos revelaram segredos sobre a natureza do tempo e da consciência. Os antigos nórdicos, nos seus Eddas, descreveram um sistema simbólico que mapeia a jornada da alma.
E quando olhamos mais de perto, percebemos que não são histórias distintas. São peças de um mesmo quebra-cabeça. As mesmas figuras aparecem em mitologias separadas por oceanos, os mesmos arquétipos, os mesmos ciclos de destruição e renascimento, os mesmos sinais de um conhecimento perdido. Os sacerdotes do Egito, os xamãs da Sibéria, os monges do Tibete, todos eles compreendiam algo que a nossa civilização ignorou. O ser humano não é apenas matéria. Eles falavam da multidimensionalidade da consciência, da conexão entre o visível e o invisível, do poder oculto que pode ser despertado dentro de nós. E talvez o mais importante, de que esse conhecimento foi deliberadamente apagado. Mas por quê? Quem se beneficiaria ao esconder essas verdades? Por que culturas tão avançadas desapareceram sem deixar rastros completos? O que elas sabiam que representava uma ameaça para os poderes que governam o mundo até hoje? A resposta pode estar nas páginas arrancadas da nossa própria história, e é isso que vamos desvendar agora. E se eu te dissesse que sua vida segue um roteiro invisível, escrito muito antes de você nascer? Os antigos sabiam disso. Eles entendiam que a nossa mente não é um espaço vazio, mas um campo de forças onde operam padrões universais, conhecidos como arquétipos. Esses arquétipos moldam nossos pensamentos, nossos comportamentos, nossas escolhas, sem que percebamos. E o mais intrigante? Todas as grandes civilizações, de formas diferentes, descobriram esse mesmo mistério. Carl Jung chamou isso de o inconsciente coletivo, uma rede oculta onde vivem símbolos e narrativas que se repetem em todas as culturas, em todas as épocas. O herói, o sábio, a sombra, a jornada de transformação. Tudo isso não são apenas histórias, mas padrões impressos na psique humana, guiando nossa evolução. É por isso que mitologias tão distantes possuem estruturas idênticas. O Bhagavad Gita, as Edas nórdicas, o Popol Vuh maia. Todos contam, no fundo, a mesma história, a jornada do despertar. Mas existe algo que ninguém te contou. Esses arquétipos não servem apenas para contar histórias. Eles podem ser usados para controlar a mente humana. As mesmas forças que moldam nossos sonhos e aspirações também podem ser manipuladas para nos aprisionar em narrativas falsas, limitantes. Se você não entende os arquétipos que te guiam, alguém vai usá-los contra você. Mas, e se existisse um caminho para reprogramar essa história? Para recuperar o controle sobre o roteiro da sua vida? Essa é a chave que pode libertar sua consciência. E vamos explorá-la agora. A verdadeira transformação da consciência não é o que te fizeram acreditar. Não se trata de pensar positivo, seguir fórmulas prontas ou buscar gratificação imediata. A jornada real exige algo muito mais profundo e muitas vezes doloroso, porque despertar significa destruir tudo o que não é seu. É um processo de desconstrução, onde cada crença imposta, cada pensamento programado precisa ser colocado à prova. E é aqui que muitos desistem, porque nem todos estão preparados para encarar a verdade. As antigas tradições espirituais sempre ensinaram que a transformação real exige uma morte simbólica. Os sufis dizem, morra antes de morrer. Os alquimistas chamavam isso de anigredo, o momento em que a velha identidade se dissolve para dar lugar a algo maior. Mas veja como essa sabedoria foi distorcida nos tempos modernos. A transformação virou um produto de autoajuda, um processo superficial onde a dor e o confronto com a sombra são ignorados. Mas sem isso, não há verdadeira evolução. Porque a consciência só desperta quando nos atrevemos a mergulhar no desconhecido, a encarar nossos medos mais profundos, a questionar
tudo o que nos ensinaram a aceitar sem pensar. A jornada espiritual não é confortável. Ela desafia, ela destrói, ela reconstrói. E é por isso que tantas pessoas permanecem presas ao sistema, à hipnose coletiva. Porque é mais fácil aceitar uma mentira confortável do que enfrentar uma verdade incômoda. Mas existe um segredo que poucos conhecem. Os antigos sabiam que a transformação segue um padrão, um ciclo que se repete em diferentes tradições. Os maias, os egípcios, os iogues da Índia, todos falavam da mesma coisa. Existe um mapa para o despertar. Um caminho oculto que leva da ilusão à verdade. E agora vamos revelar os códigos dessa jornada para que você possa trilhar o caminho com consciência. Os antigos não apenas compreenderam a transformação da consciência, eles deixaram um mapa para guiá-la. Um conhecimento transmitido através de símbolos, mitos e rituais ocultos que revelam o caminho que todo buscador deve percorrer. E esse mapa segue um padrão universal. As iniciações egípcias, os ritos xamânicos, as tradições esotéricas do Oriente, todas descrevem uma jornada em 3 movimentos: a morte da velha identidade, o resgate do conhecimento ancestral e a criação de uma nova realidade. Mas esse processo foi distorcido, fragmentado e, para a maioria das pessoas, completamente esquecido. Mas aqui está o segredo. Esse mapa não está escondido em livros antigos ou templos distantes. Ele está dentro de você. Cada símbolo sagrado, cada mito preservado ao longo dos séculos, existe porque ele representa algo vivo em nossa consciência. E quando você aprende a decifrá-los, consegue acessar algo que está além da mente racional. Um conhecimento que pode reescrever sua própria história. Mas a pergunta que resta é: se esse conhecimento sempre existiu, por que ele foi escondido de nós? A verdade foi substituída e quase ninguém percebeu. Por milênios, os povos antigos usaram mitos, rituais e símbolos para transmitir conhecimentos sagrados. Essas narrativas não eram apenas histórias, mas chaves para despertar a consciência humana. Só que em algum momento, alguém decidiu que isso era perigoso demais. Os antigos deuses foram reduzidos a lendas, os ensinamentos ocultos foram distorcidos e, no lugar do autoconhecimento, nos deram o consumo. Hoje, vivemos sob uma nova religião, onde a fé foi trocada pelo materialismo e a busca espiritual foi transformada em entretenimento raso. E aqui está o ponto mais perigoso dessa conspiração. Ela não foi feita à força. Ela aconteceu de forma sutil, invisível, enquanto estávamos distraídos. Aos poucos, fomos levados a acreditar que o sagrado era coisa do passado, que os mitos eram apenas fantasias e que o mundo material era tudo o que existia. Mas essa foi a maior mentira já contada. Quem controla a narrativa, controla a percepção. E quando se controlam as histórias que acreditamos, controlam a forma como vivemos. Mas por que isso foi feito? Por que alguém teria interesse em apagar nosso passado espiritual e nos prender nesse ciclo vazio de consumo e distração? A resposta para essa pergunta pode revelar uma verdade ainda mais profunda. Uma verdade que se conecta diretamente com o modo como nossa própria mente foi programada para aceitar essa realidade. Mas nem todos aceitaram essa mentira. Em meio ao caos de uma sociedade desconectada, existem aqueles que se recusam a viver sob uma cultura artificial, construída para manipular e aprisionar. Esses indivíduos enxergam além das ilusões, percebem as armadilhas do sistema e buscam o que foi perdido. São os rebeldes da consciência, os que desafiam a narrativa dominante e se recusam a ser apenas mais uma peça no jogo.
E o mais fascinante? Esse despertar está acontecendo agora, em todos os cantos do mundo. O sistema tentou absorver essa rebelião, transformando a espiritualidade em um mercado lucrativo, diluindo antigas tradições em produtos descartáveis. A meditação virou um truque para a produtividade. O xamanismo se tornou turismo, e a busca pelo sagrado foi reduzida a frases motivacionais. Mas existe uma diferença entre quem busca conforto e quem busca verdade. Aqueles que realmente despertam não se contentam com versões superficiais. Eles querem ir fundo, querem se reconectar com a essência que foi apagada. E é por isso que essa revolução não pode ser contida. Quanto mais o sistema tenta silenciar essa busca, mais pessoas percebem que algo está errado. Estamos vivendo um momento crucial, onde temos dois caminhos à nossa frente: seguir anestesiados pela cultura artificial ou resgatar a sabedoria que sempre esteve dentro de nós. Mas para isso, precisamos entender algo essencial: o que realmente significa recuperar nossa identidade espiritual. O que você faz com o conhecimento que recebe? Essa é a pergunta que poucos ousam responder, porque saber a verdade não é suficiente. É preciso agir. Quando um conhecimento sagrado chega até você, ele não vem por acaso. Ele traz uma responsabilidade. Ao longo da história, apenas aqueles que estavam prontos para carregar essa chama foram capazes de manter viva a sabedoria ancestral. E agora, essa missão está em nossas mãos. Os povos antigos entendiam que a tradição não era algo morto, preso ao passado. Era um ciclo vivo, passado de geração em geração. Mas hoje, esse ciclo está sendo quebrado. Estamos diante da primeira geração completamente desconectada das suas raízes espirituais. A cultura moderna ridiculariza o antigo, transforma o sagrado em superstição e nos ensina a olhar para o passado com desdém. Mas o que acontece quando cortamos nossas próprias raízes? Perdemos nossa identidade, perdemos nossa força. E é exatamente isso que o sistema quer, que esqueçamos quem somos, que abandonemos nossa conexão com o divino, com os ciclos da natureza, com os conhecimentos que sustentaram civilizações inteiras. Mas aqui está o detalhe que ninguém te conta: os que despertam se tornam os guardiões dessa sabedoria. E ser um guardião não significa apenas aprender, significa transmitir, proteger, reviver esse conhecimento. Porque existe algo que o tempo não pode destruir: a verdade contida nas histórias que carregamos. Quem desperta para essa realidade percebe que não pode mais ser apenas um espectador. Precisa agir, precisa compartilhar, precisa manter viva a chama que um dia quase se apagou. Mas será que estamos prontos para isso? Será que ainda há tempo para reconstruir o que foi perdido? Agora me diz aqui nos comentários, você sente que foi programado a pensar de uma certa forma? Já teve aquela sensação de que algo está errado no mundo, mas não consegue explicar exatamente o que? Quero saber sua opinião. E olha, se esse vídeo fez sentido para você, então compartilhe com alguém que também precisa despertar para essa verdade. Vamos espalhar esse conhecimento para que mais pessoas recuperem sua verdadeira essência. Muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações, porque ainda tem muito mais para explorarmos juntos. E agora, não sai daqui ainda. Na tela tem um outro vídeo que vai te mostrar algo ainda mais impressionante. Clica aí e continua essa jornada comigo.